Versículos. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Ele não tinha o Senhor. Ora, também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Só que esse mendigo tinha o Senhor. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aqui está o termo, seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Agora vem no versículo 23. Aqui diz no inferno, tá? Irmãos, não é no inferno, é Hades, essa seção debaixo da terra. No Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então, não estou aqui para falar de todos os detalhes dessa história. O que eu quero dizer é o seguinte: os irmãos que dormiram no Senhor estão na sessão prazerosa, na sessão de descanso do Hades. Se vocês querem uma ilustração, vou fazer uma ilustração. Nos aeroportos, quem espera, tem que esperar 10 horas para o próximo voo. Então, tem o lugar de espera comum, aqueles bancos duros e desconfortáveis, mas também aqueles que estão na sala VIP. Podem tomar um cafezinho, um suco de laranja, comer um lanchinho, e tem poltrona, sofás, podem até se deitar. É uma sessão prazerosa. Tá? Então, eu posso usar essa ilustração. A sessão prazerosa do Hades, seio de Abraão, é uma sala VIP de espera pelo dia da volta do Senhor. Só que essa espera é tanto da parte dos crentes como dos incrédulos. Estão esperando o dia em que o Senhor voltará. Os crentes serão arrebatados aos céus, ao tribunal de Cristo para serem julgados. E os mortos continuarão lá até o final do milênio, quando serão chamados, ressuscitarão para o julgamento no grande trono branco. Então, para os irmãos, eles estão no seio de Abraão. Eu acho que só esse termo já consola. No seio de Abraão. E a palavra que nos fala aqui, no versículo 25, Lázaro está aqui consolado. Então, os que dormiram no Senhor, quero dizer para vocês, queridos irmãos, eles estão no consolo e no descanso. Então, quanto a isso, nós podemos ficar tranquilos. Eles estão descansando no Senhor, esperando o dia do arrebatamento, para nós estarmos no tribunal de Cristo, para sermos julgados. Tá? Então, vamos continuar, para dar mais base para isso. Vamos ler Lucas capítulo 23, versículo 43. Lucas 23, 43. No momento em que Jesus morreu, estava na cruz com os ladrões, então um dos ladrões estava ainda amaldiçoando o Senhor, blasfemando contra o Senhor. Mas o outro falou no versículo 40, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Esse ladrão, esse malfeitor, ele ouviu o Evangelho, ele ouviu a palavra de Deus, ele sabia que o Senhor viria no seu reino. Só que neste momento, ele se arrependeu e pediu a Jesus que se lembrasse dele quando viesse no seu reino. Daí, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje, preste atenção para a palavra hoje, estarás comigo no paraíso. Paraíso é uma palavra que denota lugar
de descanso, lugar agradabilíssimo, lugar muito agradável, de prazer, de alegria e de descanso. Tá? Então, muitas vezes, né, temos resorts, alguns hotéis ou pousadas, e um lugar bonito, com água, com passarinho, com pássaros, com aves, com árvores, e um lugar muito bonito, chama o paraíso. Isso aqui dá um nome para esse paraíso. Tá? Então Jesus falou para esse ladrão: hoje estarás comigo no paraíso, um lugar de descanso, um lugar agradável. Mas para onde eles foram? Jesus falou hoje. Então, em tempo, no dia, naquela mesma noite que Jesus iria morrer, tá? E o ladrão também. E o lugar onde é. Então nós vamos continuar. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 12. Segunda Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 4. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Então, ele já conhecia a terra, mas ele foi para o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem. Então, esse sei, quer dizer, está acrescentando algo mais, é outro lugar. Que tal homem, se no corpo ou fora se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Só essa frase já denota que é um outro lugar, além do terceiro céu. Foi arrebatado ao paraíso. Então, juntando as duas frases assim, de uma maneira resumida, fala assim, conheço o homem que foi arrebatado ao terceiro céu, e sei que este homem foi arrebatado ao paraíso. Ou seja, são dois lugares distintos. E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então, isso mostra a universalidade da visão de Paulo. O que Paulo quis dizer é o seguinte: eu tenho uma visão global, completa do universo. Eu já conheci as coisas aqui da terra. Deus me levou até o terceiro céu. E Deus me levou também para debaixo da terra. O universo é composto hoje de 3 lugares: a terra, os céus, que é o universo, e debaixo da terra. E Paulo foi para os 3 lugares. Então ele tinha uma visão completa do universo. Vamos ler agora Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível fosse ele retido por ela. Ou seja, Jesus, esse versículo fala da morte de Jesus. Jesus, quando morreu, ele foi acorrentado pela morte. O grego é thanatos. Foi acorrentado pelos grilhões da morte. Mas Deus ressuscitou, Deus rompeu essas correntes da morte e ressuscitou a seu filho. E onde que ele estava? Vamos ler agora então, versículo 27. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Por que Deus ressuscitou a seu filho da morte? Como nós vimos no versículo 24, rompeu os grilhões da morte, o ressuscitou. Aqui no versículo 24, a palavra morte é thanatos. Só que no versículo 27, quando fala não deixarás a minha alma na morte, em português é a mesma palavra, mas no grego é outra palavra, é Hades. Então a morte do versículo 24 com os grilhões é o Hades do versículo 27. Esse lugar que nós chamamos debaixo da terra. E que nós vamos provar que esse lugar e esse Hades é o paraíso. Nós vamos provar agora. Jesus falou que hoje estarás comigo no paraíso. Só que para onde que Cristo foi? Que paraíso é esse? É o Hades, porque depois da morte dele, na cruz, ele foi para o Hades. E Deus não deixou a alma dele no Hades, para que o santo dele, o filho dele, não visse corrupção. Vamos ler o versículo 31 agora. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo,
que nem foi deixado na morte. Essa palavra morte é Hades. Ou seja, Cristo, depois da sua morte, foi para o Hades. E Deus não deixou Cristo no Hades. Nem o seu corpo experimentou corrupção. Agora eu vou ler mais um versículo, só para complementar. Muitos dizem, né, que no Antigo Testamento, Abraão foi para o céu, Davi foi para o céu, Samuel foi para o céu. Então tem um versículo aqui que nos prova. Não, ninguém foi para o céu ainda. Está no versículo 34, aqui diz, porque Davi não subiu aos céus. Não subiu aos céus. Onde está Davi? Também está no Hades, no mesmo lugar que Abraão, no mesmo lugar que Lázaro, e no mesmo lugar onde estão os irmãos queridos nossos que dormiram no Senhor. Estão ali nessa sessão agradabilíssima, de descanso, de consolo, de conforto, aguardando o dia da vinda do Senhor, quando todos estaremos diante do tribunal de Cristo para sermos julgados. Vamos ler Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículos 8 a 9. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Está falando de Cristo aqui. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Uau! Isso mostra que o Senhor Jesus, depois da sua morte na cruz, no dia que ele foi crucificado, ele foi, nós já lemos o versículo, ele foi para o Hades. E aqui fala ainda mais detalhadamente onde ficava esse Hades. Esse Hades fica nas regiões inferiores da terra. Jesus, depois que morreu, foi para as regiões inferiores da terra. Lá que está o Hades. É lá que estão os irmãos nossos amados que estão esperando a vinda do Senhor. Não estão muito longe de nós, mas estão lá agora em outra esfera. E eles estão consolados, estão descansando. Mateus 12, 40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Tem muitos que ensinam que Jesus, depois que morreu, foi para o céu. E depois ele voltou e ressuscitou. Não, durante os 3 dias e 3 noites, ele foi para o coração da terra. Como Efésios falou, nós já lemos, para regiões inferiores da terra. É lá que fica o Hades. Apocalipse 6, 9. Fala, quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar. O altar ficava no átrio, que representa a terra. A terra. Debaixo do altar quer dizer debaixo da terra. As almas de quem? Daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. São os mártires, as testemunhas do Senhor. Você sabe que a palavra testemunha no grego é mártir. São os mártires, aqueles que morreram por causa da igreja, por causa do povo de Deus no Antigo Testamento e por causa do Senhor. Eles estão debaixo da terra. Em que lugar? No Hades. Clamando em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Alguns estão esperando lá há muito tempo. Eles estão perguntando para o Senhor, até quando nós temos que esperar? Quando que esse voo vai partir? Estamos na sala VIP, tempo demais. Quando que esse voo vai partir? Quando que vai surgir o arrebatamento para o juízo? Então, queridos irmãos, os irmãos que dormiram no Senhor estão na sessão prazerosa do Hades, debaixo da terra, aguardando o dia da vinda do Senhor. E quanto mais rápido, irmãos, nós na igreja nos levantarmos, pregarmos o evangelho do reino, formarmos a rede de cuidado, para cuidar dos irmãos novos, para que todos possamos amadurecer. Quanto mais rápido nós fizermos isso, mais cedo nós vamos rever os nossos queridos irmãos, porque seremos todos arrebatados para o tribunal de Cristo nas nuvens e nos reencontraremos. Esses irmãos, agora segundo item, esses irmãos que dormiram estão num lugar incomparavelmente melhor.
O lugar onde eles estão hoje é bem melhor do que o nosso lugar aqui. Então fiquem tranquilos, não se preocupem com eles. Nós precisamos nos preocupar conosco aqui na terra, que temos ainda aqui, temos ainda uma carreira para correr, temos ainda um combate para lutar. Mas esses irmãos que já partiram, que já foram colhidos pelo Senhor, estão num lugar incomparavelmente melhor. Se eles pudessem falar, eles não podem falar, né? Não podem. Mas se eles pudessem, eles nos consolariam dizendo: fiquem tranquilos, eu estou bem aqui. Vamos ler Filipenses para dar suporte ao que eu acabei de falar. Filipenses capítulo 1, versículos 21 a 23. Eu vou ler o 20 também. Não, eu por causa do tempo vou ler só o 23. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo tinha consciência, ele já tinha visitado esse lugar, ele sabia. Eu tenho desejo de partir, por causa da situação. Se você ler os versículos anteriores, você vai entender. Eu gostaria de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O que é esse estar com Cristo? Aqui eu preciso explicar. Não é estar presencialmente com Cristo, não é estar na presença de Cristo fisicamente. Isso nós vamos só ter quando Cristo voltar. É que ali no Hades, nós estaremos num outro estágio, num outro ambiente, outra esfera. A nossa consciência, o nosso estado consciente vai ser num outro nível, no nível espiritual. Estaremos mais perto de Cristo. Então, isso é estar com Cristo. Não é que estar fisicamente com Ele. E também esse lugar é o Hades, onde os mortos estão. É estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Esses também que partiram, eles dormiram em Cristo. Fisicamente dormiram. Então hoje também existe um ensinamento que os mortos não têm consciência, eles dormiram, não sabem de nada. Eu particularmente, de acordo com o que eu aprendi na vida da igreja, não é assim. Fisicamente eles dormiram, mas eles estão no outro estado de consciência espiritual. Tanto é que você vê no exemplo que o Senhor Jesus deu de Lucas, do rico e Lázaro, eles conversam ali. Os mártires debaixo do altar, no quinto selo, eles clamam, eles podem orar. Então não estão lá no estado inconsciente, existe um estado mais avançado de consciência que Paulo fala, que leva ele a desejar estar nesse lugar porque é incomparavelmente melhor. Então vamos ler rapidinho 1 Coríntios capítulo 15. Isso vai nos mostrar o que vai acontecer. Nós vamos mostrar agora o que vai acontecer quando o Senhor voltar. Os que dormem fisicamente vão acordar. 1 Coríntios 15, versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos nós seremos vivificados em Cristo. Quem morreu fisicamente vai ser vivificado, vai ressuscitar. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Cristo é as primícias da ressurreição. Colossenses fala que Ele é o primogênito de entre os mortos. Ele é o que primeiro ressuscitou. E todos nós, cristãos, crentes, filhos de Deus, os que dormiram, vão ressuscitar. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Vamos ler os versículos 51 a 52. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, nem todos vão morrer fisicamente, mas transformados seremos todos, mas todos vão ser glorificados fisicamente. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aqui, irmãos, nesse versículo que nós vamos ler,
que nós estamos lendo agora, e também no próximo versículo que nós vamos ler, eu quero deixar bem claro, Paulo não entra em detalhe, ele dá o princípio da ressurreição dos irmãos que já dormiram no Senhor. Tá? Esse princípio se aplica tanto para os vencedores que serão arrebatados antes da grande tribulação, também se aplica aos que vão passar pela grande tribulação e aqueles mortos que não ressuscitaram, os crentes que não ressuscitaram porque não são vencedores, mas eles vão ressuscitar depois da grande tribulação. Daí todos nós estaremos nas nuvens. Só que os vencedores vão vir do terceiro céu, junto com Cristo em sua parousia. E os que passaram pela grande tribulação, os vivos e os mortos que vão ressuscitar depois da grande tribulação, vão ascender, vão ser arrebatados até as nuvens para o nosso encontro. Os que vão vir de cima e os que vêm da terra, na nuvem para o juízo do Senhor. E ali vamos todos nos encontrar. Então vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, isso já foi bastante explicado na conferência, na penúltima conferência. 1 Tessalonicenses 4,13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Então nós não devemos ficar tristes, porque eles estão apenas dormindo no Senhor. Não morreram, não desapareceram, nós vamos nos reencontrar, tá? Então nós temos esperança, nós não somos como aqueles incrédulos que no dia do sepultamento choram como se nunca mais fossem vê-los. Logo nós vamos ver os nossos entes queridos que dormiram no Senhor. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Como Cristo ressuscitou, então também Ele foi as primícias da ressurreição, aqueles crentes que dormiram no Senhor também vão ressuscitar. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto é, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. O que quer dizer isso? Vamos explicar. Há uma sequência aqui do arrebatamento, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus com os vencedores, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso aqui, doutrinariamente falando, se aplica para o arrebatamento depois da grande tribulação. Então os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos, os que passaram pela grande tribulação, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles vão ser arrebatados primeiro e nós em seguida, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Paulo aqui não se preocupa em falar dos vencedores, dos que passaram pela grande tribulação, ele fala só fala aqui, tanto em 1 Coríntios 15, como aqui, fala do arrebatamento no final da grande tribulação, como um princípio. Ou seja, o princípio é o seguinte: seja no arrebatamento antes da grande tribulação, como depois da grande tribulação, antes da grande tribulação são os vencedores. Então, os mortos vencedores vão ressuscitar primeiro. E os vencedores vivos vão estar lá e vamos todos ser arrebatados junto até o terceiro céu, ao trono de Deus, para participar da parousia do Senhor. Agora, os irmãos vivos, santos vivos, que não foram vencedores, não estão no estado de vencedor, eles vão ter que passar pela grande tribulação. E também os mortos que morreram sem ser vencedor vão continuar no Hades durante a grande tribulação. Depois da grande tribulação, então, quando ressoar a última trombeta, esses que estão no Hades, os crentes que estão no Hades, vão ressuscitar primeiro. E os crentes vivos que passarem pela grande tribulação também estarão lá. Daí, ambos serão arrebatados até as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e encontro também com os vencedores que virão do céu, tá? Direto do trono de Deus durante os 3 anos e meio da parousia do Senhor. Eu espero que isso tenha sido claro, tenha ficado claro para os irmãos. O princípio é sempre os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, depois nós vivos vamos ser arrebatados com Ele nos ares. Tanto antes como depois da grande tribulação, tanto para os vencedores como aqueles que tiverem de passar pela grande
tribulação. Agora vamos ler também João capítulo 11. João capítulo 11, versículos 11 a 14. Isso com respeito ao Lázaro, outro Lázaro, Lázaro, o irmão de Maria e de Marta. Então, Lázaro tinha morrido, mas olha o que Jesus falou. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Então eles não entenderam, acharam que o Senhor estava falando do sono. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Ou seja, para nós que cremos no Senhor, a nossa morte, a morte dos irmãos é apenas um sono. Quando o Senhor voltar, Ele vai despertar todos do seu sono. Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. E aqueles que dormiram no Senhor estão descansando dos seus labores. O labor é só para aqui na terra. Só quando estamos aqui na terra que nós trabalhamos, temos labores. Mas quem descansa, quem dormiu no Senhor, eu sempre uso essa expressão, dormiu no Senhor, quer dizer, estamos aplicando isso para os crentes, 1 Reis, capítulo 2, versículo 10. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Davi trabalhou muito, teve muitas guerras, trabalhou muito, preparou tudo para o templo, mas quando ele morreu, ele descansou. Tá? Vamos ler Atos 13, 36. Aqui fala, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Então ele descansou, adormeceu, descansou no Senhor, ou seja, a morte é um sono. Tá, Apocalipse 6, 11. Apocalipse 6, 11. Com relação àqueles que estavam debaixo do altar, o 6, 9 fala do quinto selo que foi aberto e aqueles que estavam debaixo do altar, como foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, são os mártires, as testemunhas do Senhor. Se a gente quiser incluir os que dormiram no Senhor, junto com esses, nós podemos. Então eles clamaram, no versículo 10, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Nós estamos esperando tempo demais. Queremos participar do seu juízo para vocês julgar esse mundo terrível, pelo qual nós sofremos tanto. E daí versículo 11 fala, então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Repousassem, ou seja, eles descansam no Senhor. E vamos concluir aqui com mais alguns versículos, Apocalipse 14, 13. Apocalipse 14, 13. Fala assim, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Morrer no Senhor é uma bem-aventurança. Morrer sem o Senhor, ó Senhor Jesus, é algo terrível. Por isso nós precisamos pregar o Evangelho. Queridos irmãos, eu quero aproveitar este momento para pedir a você, se você tem algum ente querido que ainda não creu no Senhor, ore, jejue por ele, se ponha de joelhos, ore por ele. Porque uma vez que morremos fisicamente e o espírito dessas pessoas vão para o Hades, não tem mais o que fazer. Tem aqueles que rezam pelos mortos, não tem, porque creem no purgatório, talvez através de muitas rezas, etc., possam livrar a alma dessa pessoa do purgatório. Não tem isso, isso não é bíblico. O nosso destino na eternidade é aqui nesta terra. É por isso que queima em nós o fogo do Evangelho, é o amor pelas pessoas. Por que os comportadores dinâmicos saem para a rua? Por que nós fazemos rede de
cuidados, é por causa do amor. Eu compartilhei numa das cestas aí, que o Evangelho de Paulo, o Evangelho é motivado pelo amor. Então, se você ama os seus familiares, seus pais, seus filhos, que ainda não têm o Senhor, seus avós, seus tios, seus amigos, seus vizinhos, claro, os familiares são mais íntimos. Se você os ama, você vai pregar o Evangelho para eles. Ah, mas eles não aceitaram. Insista, insista. O Senhor não voltou ainda, eles não morreram ainda. Uma vez que... quantas pessoas já morreram por causa da Covid? Uma vez que a pessoa morre, não tem mais chance. Faça uma lista dos seus familiares que ainda não têm o Senhor e que você quer que o Senhor salve antes que a vinda dele, antes que aconteça alguma coisa, que Deus guarde, que não aconteça nada, que mais ninguém seja levado pela Covid. Mas se acontecer, se eles não têm o Senhor, não tem muito o que fazer. Agora eu quero dizer uma coisa, queridos irmãos. Aqui fala os que morrem no Senhor, os que dormem no Senhor, descansam no Senhor. Então alguns vão estar preocupados. E o meu pai que partiu, eu não sei se ele recebeu o Senhor. E o fulano? E essa pessoa? Minha mãe? Ou meu filho que nunca creu? Mas eu espero que durante esses anos você tenha falado do Senhor para eles. E talvez em algum momento eles invocaram até, meio que forçado, mas nesse momento nós não temos mais como orar por eles, eles já foram. Mas agora, irmão, nós podemos depender da misericórdia do Senhor. De repente, irmãos, de repente, numa daquelas invocadas, ele foi salvo. Ele não pode, talvez não seja um vencedor. Talvez no reino não tenha uma posição elevada. No reino não, no reino. Se não foi vencedor, não vai estar no reino. Ou se morreu, invocou o Senhor, talvez no leito de morte, invocou o Senhor, talvez ele seja como o ladrão. Aquele ladrão não teve tempo para crescer, mas Jesus falou para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Então ele estava no estado de vencedor. Mas pelo menos, essa pessoa, familiar seu por quem você orou, ou que talvez tenha invocado um pouco o Senhor, talvez, se o Senhor teve misericórdia, ele foi salvo. Daí ele vai estar na Nova Jerusalém, mas no reino não vai estar, talvez. Isso aí está tudo na mão do Senhor. Então não tem mais o que fazer. Só depender da misericórdia do Senhor e crer na misericórdia do Senhor e na sua vontade soberana. Por isso é bom não ter dúvidas. Se não queremos ter dúvidas, vamos pregar o Evangelho, queridos irmãos. Vamos pregar o Evangelho. Vamos nos encher do amor do Senhor, que esse fogo possa queimar. Que o tempo que nos resta, e o tempo é curto, né, irmãos? Vamos pregar o Evangelho.